Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns conceitos da psicanálise que são popularmente conhecidos, mas que tiveram os seus significados completamente mudados. Bom, gente, como vocês podem perceber, eu estou em cenário aberto novamente, então a iluminação e o áudio podem ter alguma interrupção ou alguma mudança, alguma influência externa. E isso, cara. Esse lugar é totalmente silencioso, mas hoje eu não sei o que está acontecendo. Esse horário, até buzina tem. Bom, gente, esse vídeo surgiu de uma dúvida que me foi enviada sobre alguns conceitos da psicanálise. Então, essa dúvida sugeria que eu falasse um pouquinho sobre esses conceitos que são popularmente conhecidos, mas que nem sempre as pessoas sabem o que eles realmente significam. Os conceitos que me pediram para trazer aqui hoje para vocês, para falar um pouquinho mais sobre, foram id, ego, superego. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de recalque, que é muito usado, mas com um significado completamente oposto do que o da psicanálise. E se algum outro conceito for surgindo no meio disso, eu vou explicando também. Primeiro, antes de eu explicar exatamente o que significa id, ego, superego, eu preciso explicar que essas são instâncias psíquicas, né? Essas instâncias elas não estão necessariamente situadas em algum lugar no nosso corpo, mas elas são instâncias do nosso psiquismo, da nossa mente, que compõem o nosso mundo mental. O id, ele é a instância relacionada com os nossos instintos, é a instância mais primitiva e mais instintiva. Isso significa que essa parte do nosso psiquismo, ela está relacionada com os nossos desejos, com os nossos impulsos. É uma parte da nossa mente que não age de uma maneira programada, pensada, planejada. É realmente o lado instintual. Quando o bebê nasce, ele é puramente id, né? Ele só tem a parte instintual. O bebê, por exemplo, ainda não tem a capacidade de cognição desenvolvida, então por isso ele é totalmente id. Somente existe nele os desejos e impulsos primitivos. Então o id, ele é esse lado instintual, esse lado primitivo. Depois do id, a gente tem o superego. O que é o superego? O superego ou supereu é uma parte do nosso psiquismo onde está situada a nossa moralidade, a nossa capacidade de introjeção de regras. O superego, então, no nosso mundo mental é responsável por esse entendimento das regras, por essa internalização das regras e pela maneira como nós vamos reagindo ou nos colocando no mundo diante dessas regras. O ego seria então a canalização dessas duas instâncias. O ego é a parte do nosso mundo mental que está relacionado com a realidade, que se coloca na realidade. E ele faz esse intermédio entre id e superego, ou seja, ele vai mediando os nossos impulsos instintuais, os nossos desejos, a nossa capacidade de estar submetidos a esse desejo ou a essas vontades instintuais, e também o intermédio entre o superego, que é a parte que diz respeito às regras ou o nosso comportamento moral. Que carro é esse, meu Deus? Olha isso! E aí o vizinho dá risada. Aí o vizinho começa a gritar. Fantástico. O ego, ele tem a função de ponderar o que ele vai escutar do id, o que ele vai escutar do superego. Ou seja, ele é influenciado por essas duas instâncias e ao mesmo tempo ele consegue mediar e ponderar o que essas instâncias influenciam na nossa subjetividade, na nossa maneira de se colocar no mundo. O ego vai cedendo aos impulsos, tanto do id, do superego, e vai mediando esses impulsos para o nosso comportamento não ficar nem muito influenciado pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, pelas nossas vontades, como não ficar muito podado pelas regras sociais ou pela nossa moralidade. O que a gente pode tirar dessa situação? Imagine uma pessoa que tem o ego influenciado apenas pelo id. Ela vai ser uma pessoa muito impulsiva, que vai agir apenas pelos seus impulsos. Tudo que ela deseja, tudo que ela quer,
instintivamente precisa ser realizado. Ou seja, esse superego dela, ele não tem muita força nessa estrutura mental. O contrário também pode acontecer. Então imagine uma pessoa que é totalmente influenciada pelo superego. Os desejos, as vontades, os impulsos, eles quase não vão aparecer. Por quê? Porque esse superego que ela tem, a gente fala na psicanálise que é um superego severo, é um superego impositivo, que vai a todo momento podar esses desejos instintuais, essas vontades. Ou seja, o nosso ego ele pode ser influenciado tanto por uma ou por outra instância, tanto pelo id como pelo superego. No entanto, o que é mais interessante que aconteça é que exista realmente uma capacidade de intermediar essas duas instâncias, onde cada uma delas consiga exercer uma influência que não seja desnivelada, para que a gente tenha um ego forte e bem estruturado. Vou passar a linha aqui. O que pode acontecer quando a gente tem um superego severo? O nosso id ele pode ser pouco ouvido. Nesse cenário, onde o nosso id ele tem pouca influência no nosso ego, o que pode acontecer? O superego ele pode começar a reprimir os nossos desejos e as nossas vontades. Essa repressão que acontece, ela não faz com que os nossos desejos, as nossas vontades sejam excluídas do nosso psiquismo. Isso não acontece. O nosso mundo mental é composto de uma ferramenta de defesa que a gente chama de recalque, que é esse recalque que eu falei para vocês que eu ia conversar e que não tem muito a ver com o recalque, como as pessoas costumam usar na nossa cultura popular. E qual que é a função desse recalque? A função do recalque é proteger o nosso psiquismo para que a gente não sofra com possíveis experiências ou possíveis memórias que viriam a provocar esse sofrimento e essa angústia. Então, como funciona isso? A gente tem lá um desejo, por exemplo, uma vontade, que é causada pelo nosso id, mas o nosso superego, em algum momento, entendeu que aquele desejo é moralmente incorreto, é moralmente impossível, ou vai contra as regras. E aí, o que a gente faz? O que o superego faz com esse desejo? Ele recalca. O que é esse recalque, então? O recalque, ele marca, então, essa cisão entre consciente e inconsciente. Quando a gente recalca alguma memória, quando a gente recalca algum desejo, a gente nada mais está fazendo do que jogar essa memória ou esse desejo pro inconsciente. E aí, quando a gente joga isso no inconsciente, isso fica lá guardado, meio que esquecido, mas em algum momento isso pode se manifestar e vir a gerar algum sintoma. Então a gente meio que esquece desse desejo, a gente meio que esquece dessas vontades, mas eles não são eliminados, mas eles não são totalmente excluídos do nosso psiquismo. Então é justamente por isso que em algum momento esse desejo, essa memória acaba retornando, não exatamente como uma memória ou não exatamente como um desejo, mas como um sintoma. Então veja, o recalque, que na psicanálise é um mecanismo de defesa, não tem nada a ver com o recalque que as pessoas usam na cultura popular, que quer dizer alguém que tem inveja de alguém, alguém que quer fazer uma coisa, mas que não consegue fazer, alguém que tem desejos que não consegue realizar. Esse é o recalcado na cultura popular, essa pessoa que sente inveja, que não consegue realizar seus próprios desejos. Já na psicanálise, o recalque não diz respeito a essa possibilidade de um indivíduo invejoso. É justamente o contrário, Se a gente tivesse uma pessoa que fosse recalcada, que fosse muito bem recalcada, ela, por exemplo, não teria sofrimento algum. Por quê? Porque a ideia do recalque é justamente proteger a nossa consciência desses conteúdos que a gente joga lá para o inconsciente e que vão causar algum sofrimento. No contexto da psicanálise, ser uma pessoa recalcada seria uma coisa positiva, já que a gente teria esses impulsos causadores de sofrimento totalmente excluídos ou totalmente reprimidos da nossa consciência, e esses impulsos, estando então reprimidos ou excluídos, não iriam conseguir nos causar sofrimento ou nos incomodar. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Eu volto na semana que vem com mais um vídeo. Espero vocês e até lá.